Olá, eu sou a Débora e você está no Segunda Chance, o nosso videocast sobre doação de órgãos. Quem já nos acompanhou no nosso primeiro episódio sabe que eu sou doadora de órgãos e que minha família está orientada a autorizar a doação quando eu morrer. Doação de órgãos é um ato de amor para superar. E nós precisamos falar sobre isso com todas as pessoas ao nosso redor. E no programa de hoje, nós vamos conversar com a Michele, que não era doadora de órgãos, mas não sei se depois do último episódio ela já mudou de ideia. Michele, seja bem-vinda e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Estamos também aqui, novamente, com o Dr. Leonardo Borges, coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Obrigada novamente pela sua presença, doutor. Eu que agradeço. E o tema do Segunda Chance de hoje é: sou doador de órgãos, já contei para minha família, mas eles não concordam. E agora, doutor Leonardo, o que a gente pode fazer nessa situação? Conversar com a família e explicar que eles precisam respeitar a minha decisão. Até porque, afinal de contas, é minha decisão. Ou seja, a minha sugestão para esses casos é sentar com a família e explorar o significado. Ou seja, quais motivos levam a minha família, sabendo que eu sou doador em vida, a não autorizar ou não concordar com a minha posição. E aí chegar num acordo. E, diante disso, esclarecer ali os pontos também. Para isso tem que estar bem informado, né? Exatamente. E aí eu acho que assim, falar sobre doação como falar sobre outras questões aí relacionadas à morte, né? Ou seja, se eu vou ser enterrado, se eu vou ser cremado, são decisões que as pessoas tomam e que nem sempre a família concorda. Mas assim, eu vou respeitar, independente de concordar ou não, com o que a minha mãe decidir, com o que meu pai decidir, com o que meus filhos decidirem, com o que minha esposa decidir. Entendeu? Mas eu acho que a conversa precisa existir e entender os motivos pelos quais eles não concordam, até para que a gente, às vezes, desmistifique, né? Existem muitos mitos relacionados à doação, então, eventualmente, a família não concorda por conta de um desses mitos e a gente pode conversar e fazer eles entenderem que é diferente e mudar de ideia. Sim, sem dúvida. E doutor, quais são os dados aí, até informações realmente que você acredita que são mais importantes para serem utilizados nessa conversa com os familiares a respeito da doação de órgãos? Se tiver algum ponto, alguma coisa que o senhor acha que seja importante ressaltar para a família? Eu acho que existem vários pontos importantes para conversar com a família. A primeira coisa é a segurança do diagnóstico de morte cerebral, morte encefálica. Ou seja, morte encefálica é igual a morte. Isso está muito claro para a gente que trabalha com doação, é muito seguro no Brasil isso. Segundo, a não comercialização de órgãos, ou seja, que não existe no Brasil comercialização de órgãos, também é outra dúvida, outro mito sobre isso. Então também é uma coisa que a gente precisa esclarecer. Terceiro, que os órgãos vão para quem precisa de um órgão, ou seja, que a lista de receptores, a fila de transplantes, ela é justa, ela é igualitária e ela é respeitada, ou seja, não é fácil, não existe no Brasil nada que faça a gente acreditar que essa lista seja burlada ou que... Então ela é respeitada e o órgão vai realmente para aquele que está na vez de receber aquele órgão, obviamente que com alguns critérios que são aceitos internacionalmente. Então, a gente já falou aqui antes e eu gosto de insistir e repetir. Então, por exemplo, o rim vai para a pessoa que está há mais tempo na lista que seja compatível. E aí, compatível é peso e altura, ABO, ou seja, tipo sanguíneo, e histocompatibilidade, ou seja, HLA, que é genética. Então, quem está esperando um rim há mais tempo que seja compatível baseado nesses critérios é quem vai receber. Certo, é bom a gente ressaltar realmente. Eu acho que esses três pontos são bem importantes serem frisados para a família, deixam eles muito mais tranquilos. E aí, obviamente, que existem sites da internet, né? Ou seja, o www.gov.br/doação de órgãos. E olha, esse detalhe em si está sendo foco aqui na nossa conversa pelo seguinte motivo. Em caso de morte encefálica, situação em que os órgãos e tecidos podem ser doados, a família é sempre consultada e orientada também sobre o processo de doação. Isso porque no Brasil a retirada de órgãos só pode ser realizada após a autorização familiar, mesmo a pessoa tendo declarado ali por toda a vida que é doador.
Por isso, a família precisa saber que você é doador. Mas, gente, não é preciso documentar, registrar em cartório, só conscientizar a família sobre o seu desejo de se tornar doador após a morte. Então eu vou aproveitar e perguntar aqui para a Michele, a nossa convidada. Para você, Michele, qual a maior dificuldade que você acha que você vai enfrentar ou não ao informar a sua família sobre a doação de órgãos? Eu acho que nós já conversamos sobre isso, eu e minha família. Não determinei, não decidi ainda o que eu vou fazer, mas eu tenho uma tendência muito grande eu gostaria de doar. O medo que eu tenho, o receio que eu tenho é que a minha vontade, não determinei ainda, mas assim, que a minha vontade, caso seja positiva, que ela não seja realizada por conta de alguma decisão contrária. Eu acredito que a gente tem que fazer a doação do máximo possível de órgãos, de tecidos, para que outras famílias também sejam ajudadas, né? Não tomei minha decisão ainda, mas já estamos conversando, mas nada ficou decidido. Então, assim, minhas dúvidas são essas, o que é o certo a fazer, né? Me declaro doador agora, me manifesto, espero chegar a hora, mas às vezes a hora não é avisada também, né? Exatamente. Então, assim, eu não sei, de verdade, eu não sei como agir nessa situação. Doutor, vamos aproveitar então esse ponto que a Michele trouxe aqui para já desmistificar isso e também falar sobre essa segurança no processo de doação de órgãos? As famílias tendem a respeitar as nossas vontades após a morte, né? Tanto com relação a, eu já falei aqui, cremação ou não, como com relação à doação. Então, isso é importante. Segundo, é conversar com a família e assegurar. Não existe hoje no Brasil nenhum caso de comercialização de órgãos. É extremamente complexo isso, né? Ou seja, você precisaria de uma estrutura muito complexa, extremamente complexa para viabilizar comercialização de órgãos. E não existe nenhum processo, ninguém nunca abriu processo aqui no Brasil, alguém que diga que isso aconteceu, e no meu conhecimento não acontece doação, comercialização de órgãos no Brasil, e é proibido por lei, é ilegal. Então vamos deixar claro que se alguém fizer isso e for descoberto, vai ser preso, e deve ser. Nenhum médico aceita isso. Então, na verdade, precisa conversar com a família, precisa mostrar a importância do seu desejo em vida, para que a família respeite após sua morte. Outra coisa que tem muita dúvida, que eu acho que a gente não falou aqui, é o medo de você desfigurar o corpo na hora da cirurgia de retirada dos órgãos. Sim. Então, várias famílias, ou algumas famílias pelo menos, dizem não à doação porque tem esse receio. E aí o que a gente costuma dizer é que, na verdade, são cirurgias que tem pessoas que fizeram que estão andando. Então, a cirurgia de retirada do coração e pulmão, você ganha uma cicatriz igualzinha à cirurgia de revascularização miocárdica, quando você coloca a ponte de safena, por exemplo. A cirurgia de retirada do rim e do fígado também é a da barriga. Então, se você levar, por exemplo, quem levou uma facada, teve uma pancada grande, com sangramento dentro da barriga, ou precisou tirar um tumor de intestino, vai ter a mesma cicatriz. E aí, depois que você colocar a roupa e for para o funeral, ninguém vai ver isso. Inclusive, a retirada de ossos, a retirada de córnea também, a gente fecha o olho, não aparece, não fica aparente, entendeu? A gente faz a reconstrução e a gente entrega o corpo em bom estado para que a família proceda ao funeral, né? Seja isso o enterro ou cremação, que aqui no Brasil é geralmente os dois caminhos que geralmente as famílias definem. E eu acho que deve ser tão incrível a gente saber que o coração do nosso filho, eu tenho um filho, bate em outro corpo, que dá alegria a outra família, não é? Deve ser maravilhoso. A gente conversou já sobre isso, sobre aqui, ressignificar, sobre ressignificação da morte, né? Ou seja, a perda, que é sempre uma coisa tão difícil, né? Você perder um ente querido, e às vezes a doação, ela possibilita isso, e ela faz com que o luto se torne mais ameno, né? A dor diminui, né? A maioria das famílias dizem que sim. Eu não sei se a sua vai. Eu nunca passei por isso. Mas o que as famílias falam é que a doação é algo positivo. A maioria voltaria a doar e que elas se centram em algo positivo após a morte. E a gente acha que é por isso.
porque elas ressignificam a morte. É sempre doloroso perder alguém, né? Ou seja, não tem como você perder alguma coisa que você gosta sem sofrer. Nada, né? Então é importante a gente, né, tentar fazer desse momento aí, né, o mais, acho que o mais menos difícil possível, né, e realmente tornar um ato de amor, de ressignificação desse momento, como o doutor pontuou também. Doutor, eu tenho uma dúvida também, por que o Brasil adotou essa modalidade de doação consentida? Já foi presumida no passado. Ou seja, quando a lei foi criada, a doação era presumida. O que é doação presumida? Todo mundo é doador até que se prove ou manifestação contrária. A gente nunca... quem trabalha na doação, o Edivaldo trabalhava lá para trás, eu entrei no sistema, já era consentimento informado, já era doação consentida quando eu comecei a trabalhar com isso. Mas o Edivaldo disse que, apesar de ser presumida, a gente nunca fez isso. A gente sempre consultou as famílias e sempre solicitou autorização das famílias. O que aconteceu lá para trás, quando a lei foi, se eu não me engano, foi em 2001... quando a lei do transplante surgiu e aí foi modificada em 2001, que é a lei do consentimento informado, eu não tenho certeza dessa data, mas se eu não me engano é isso, que a população com esses medos, esses receios, esses mitos. Se eu me declarar doador, se eu não colocar nada no meu documento de identidade, que eu não sou doador, eu vou chegar no hospital e aí vão me deixar de qualquer jeito para retirar meus órgãos. Então existia muito esses mitos, o que não acontece, eu garanto para vocês. E aí muita gente correu para os sistemas de identificação para colocar não doador no documento. E aí um problema, né? Isso, por quê? Porque você tomou essa decisão baseada num mito, numa coisa que não acontecia, você deixou registrado, sua família vai ter aquele documento, vai dizer não. Então, na verdade, a gente entendeu que a melhor forma no Brasil e aceita pela nossa população seria o consentimento, a mais aceita pela nossa população seria o consentimento informado. Existem países com legislações diferentes do Brasil, onde a doação é presumida e se discute presumida fraca, presumida forte, mas no Brasil não é assim. E eu acho que para a gente modificar isso, precisa haver uma discussão ampla com a sociedade. Esse bate-papo como estamos fazendo aqui. Exatamente, para né? que as pessoas decidam, ou seja, a gente quer continuar autorizando ou a gente acha que a gente não precisa mais autorizar a doação de nossos entes queridos? Eu me sinto mais confortável em autorizar. Sem dúvida. Bem mais confortável, entendeu? Então eu acho que... Mas aí é óbvio, a gente deixa claro isso para a família. E aí a gente conversa com as nossas famílias sobre isso. O que eu acho é que a gente precisa aprender a conversar sobre morte, que a gente conversa muito pouco. É um tema ali, né? São temas difícil, mas necessário. É que só de conversar parece que a gente já vai morrer. O que não é verdade, né? Pois Porque assim, a gente vai morrer a qualquer hora, ninguém sabe quando. Falar agora. Exatamente, independente de falar ou não sobre esse tema, né? Mas eu entendo também o ponto que você colocou, Michele, porque eu acho que realmente existe esse tabu ainda, como a gente falou, né? Existe o tabu de você falar a palavra câncer, né? Eu tenho aquela doença, a doença ruim, porque parece que... Então existem algumas coisas que a gente vem desmistificando e que o pessoal mais jovem fala e às vezes tem uma tranquilidade maior para conversar sobre esses temas. Então a gente acha que eles sabem mais sobre doação, sobre morte encefálica, eles falam melhor sobre morte do que o pessoal com uma certa idade. Mas porque já. Eles conversam, né, entre si e também buscam informação, talvez mais, né, do que as pessoas ali com uma certa idade, como você pontuou, porque já estão ali dentro daquela crença e às vezes não estão nem abertos para conversar. Nossos então, avós falavam, pelo menos os meus, né? Não toca no nome dessa doença. Existe isso, exatamente. Existe. Parece que vai chamar, né? Verdade. E olha, é bom a gente trazer também aqui uma informação que pode ser que nem todo mundo saiba. Existem 2 tipos de doadores de órgãos, o doador vivo e o doador falecido. O doador vivo é a pessoa maior de idade, saudável, juridicamente capaz e que possa doar o órgão desde que não prejudique a própria saúde. E pode doar, por exemplo, um dos rins, parte do fígado, parte dos pulmões e parte da medula também. Podem ser parente até 4º grau ou cônjuges. Não parente somente com autorização da justiça. E temos também o doador falecido, que é qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica, um AVC, traumatismo craniano ou uma parada respiratória. E com essas informações eu pergunto ao Dr. Leonardo, qual é a incidência de doadores vivos no Brasil e se é comum acontecer esse tipo de doação e quais também são os órgãos mais doados nessa modalidade, doutor? O intervivos, o órgão mais doado na modalidade intervivos é rim, seguido por fígado, que são os 2 que a gente faz aqui no Brasil intervivos. E hoje 15%
dos transplantes renais, mais ou menos em torno disso, 15 a 20% dos transplantes renais são na modalidade intervivos. 85, falecido, doador falecido. Para fígado eu não tenho essa estatística, mas a maioria é doador falecido. E existe uma dificuldade maior, talvez, para encontrar esses doadores vivos ou não, doutor? Não necessariamente? Não necessariamente. Eu acho que, na verdade, você tem um familiar compatível e saudável, como você falou, juridicamente capaz, acima de 18 anos, e que esteja disposto a doar uma parte de seu corpo, ou rim, uma parte de fígado, para o seu ente querido. O fígado, ele se reconstitui, né? Sim. O rim, não. O rim não, eu fico só com o rim. Mas também, não prejudica. A gente Nossa consegue dúvida, viver né? só com o rim. Não existe uma É um órgão alteração duplo, a gente ali. consegue viver só com o rim, inclusive a gente consegue viver só com o pulmão também. Vive normalmente. Vive Como normalmente. se tivessem 2 rins. Sim. Eu perdi reserva, né? Eu perdi metade da minha reserva. Se eu tiver uma doença renal no futuro, Sim. Eu gostaria Eu de ter uma perdi garantia metade. que eu vou ter. metade. Essa garantia a gente não consegue dar. Mas por isso que a pessoa precisa estar saudável para doar parte do seu corpo. Ou seja, se não estiver saudável, a gente precisa analisar e aí provavelmente a gente nem vai aceitar que seja um doador. Porque também tem toda essa análise ali do órgão a ser doado, né? Exatamente. Do paciente que quer doar no intervivos, né? Sim. E essa assistência, né, oferecida pela rede pública de saúde aos pacientes, ela é gratuita? Sim. Então tem toda essa assistência também ali, a pessoa pode ficar tranquila. Sim, o Sistema Nacional de Transplante funciona e é tudo gratuito. Ah, tem um acompanhamento depois gratuitamente, vitalício? Sim, o SUS é para todo mundo e é vitalício, Sim. né? Entendeu? Então, mas existe um acompanhamento, sim, tanto do receptor, o receptor vai ser acompanhado para a vida, até porque existe a questão da rejeição, né? Então tem essa necessidade. Tem a necessidade de acompanhamento e aí a pessoa que doou também um rim pro seu ente querido vai ter um acompanhamento por um período, né? Até a gente entender que tá tudo normal, que tá tudo bem. Medicação. Porque foi uma cirurgia, não precisa de medicação nenhuma, né? Você doa um rim, na verdade é o pós-operatório e a cicatrização. Então não existe. Olha, Da é importante cirurgia de esse ponto retirada. que a Michelle trouxe. Não tem, então, Eu não preciso tomar nenhuma medicação. Se eu dou um rim ou parte de fígado, fora as medicações que eu vou tomar para dor no pós-operatório normal, eu não preciso tomar nenhum remédio para o resto da vida. Porque eu doei parte de um fígado, porque eu doei um rim. Que interessante. Obviamente que eu preciso cuidar. Sim, Melhor sim. do que sobrou. Mas isso já é importante, seria de praxe para todo mundo, né? Exatamente. Cuidar da saúde em Cuidar geral, da né, saúde, ter um estilo de vida adequado. Eu acho que isso é para todo mundo. Sim, sem dúvida. E doutor, existe algum tipo de doença ou hábito do doador que possa impedir o transplante ou que pode comprometer também ali o órgão a ser doado? Existe. Ou seja, para rim, por exemplo, um hipertenso, um diabético, dependendo da idade, é difícil você aceitar porque a gente sabe que hipertensão e diabetes são causas de doenças renais. Sim. E aí várias outras. Se você tem um rim policístico ou qualquer alteração da função renal, vai impedir com que você seja doador. Tá? Eu quero doar um rim para o meu filho e eu sou compatível. Eu posso. O médico vai ter que analisar se eu posso ou não doar o rim para o meu filho. Se é seguro eu doar o rim para o meu filho. Então tem toda também essa análise aí prévia, né? Exatamente. Por isso que são pessoas saudáveis. Saudáveis entende-se por não ter nenhuma doença. Sim. Se tiver qualquer doença, a gente precisa analisar caso a caso. Tanto para rim quanto para fígado. Certo. Agora eu quero perguntar aqui para Michelle também. Michelle, então se você precisasse ajudar alguém da sua família em vida, você seria uma voluntária? Eu acho que sim. Estou me convencendo que tem importância, né? Eu acho que eu ajudaria, sim. Até por esse ato também de amor, né? A gente fala aí do doador, né, não vivo aí também, mas acredito que também o doador vivo, Sim. ainda mais entre parentes, né? Eu acho que acaba sendo um ato ali espontâneo também, Sim. né? Eu seguramente doaria um pedaço do meu fígado, um rim para minhas filhas. Eu tenho 2 filhas. Até porque a gente Se fala eu for compatível e elas precisassem, Claro. eu seguramente doaria para elas. E também, por outro lado, a gente sempre pensa, eu vou doar, mas eu também precisaria, né? Pode ser que eu precise. Então, assim, demonstrar a vontade é importante, porque um dia a gente também pode precisar, né? Sim. Isso. E aí a questão da doação também, né? A doação falecido também, né? Talvez um dia seja minha filha precisando de um órgão. E aí eu não posso ser doador, eu não sou compatível. A mãe não é compatível também. Onde é que ela vai buscar esse órgão se não tem parente compatível? No Sistema Nacional de Transplantes, no cadastro único na fila de doador falecido, de uma pessoa não relacionada.
Então, por isso que é importante, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. Então, dizer sim na doação e fazer com que esse sistema funcione da melhor forma possível, nos protege, nos defende também. Você está ajudando o outro, mas também está se ajudando, porque a gente não Talvez sabe o dia de amanhã, dia né? eu vá me beneficiar desse sistema. Então, quem receber um órgão, ou que tem um parente que recebeu um órgão, entende a importância disso que a gente está fazendo aqui, disso que a gente está falando, a importância da doação. Sem dúvida, gente. Olha, novamente passou aqui muito rápido o nosso videocast. A gente chega ao fim de mais um episódio do Segunda Chance. Eu quero agradecer a participação da Michelle, a nossa convidada aqui, e mais nova doadora de órgãos. A gente pode contar com isso, Michelle? Sim, que sim, bom. sim, com certeza, sem dúvida nenhuma. Que bom, obrigada por trazer todas as suas dúvidas também. Doutor, obrigada. Doutor Leonardo, que nos ajudou aqui a entender ainda mais, trazer todos esses detalhes e deixar ainda mais rico aqui o nosso videocast. E também sobre como ajudar as pessoas que precisam desse ato de amor. Eu quero agradecer vocês. Muito obrigada novamente, viu, doutor Leonardo? Eu que agradeço. E no próximo episódio a gente vai tentar entender os preconceitos que existem com relação à doação de órgãos. Então, não perca. Diga sim à doação de órgãos e tecidos e converse com a sua família. Para mais informações, acesse www.gov.br/doação de órgãos. Até a próxima!